Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Mais uma quinta-feira que Deus nos concede a graça de nós estarmos aqui reunidos, nos valendo desse meio, desta forma de podermos estar juntos, ainda que à distância, primeiro em uma sala virtual de oração, às 19h30 e agora nos colocamos diante das Escrituras Sagradas para ouvirmos a exposição do texto nesta pregação desta noite, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 23. Salmo de número 23 é o texto para a nossa meditação nesta noite, o Salmo de número 23. E assim nos diz a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos e louvamos o Teu nome por mais esta oportunidade que temos de estarmos diante das Tuas palavras, das Escrituras Sagradas, Senhor, inspiradas pelo Teu Espírito, para que Teu servo Davi fizesse esse registro tão maravilhoso, mostrando para nós, revelando para nós esse Teu caráter, Senhor, de pastor, cuidador, ó Deus, daqueles que são Suas ovelhas, daquelas que creem em Ti e são guardadas pela Tua graça, bondade e misericórdia. A despeito de quem somos e das nossas falhas e limitações. Pai eterno, fala aos nossos corações nesta noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o Salmo 23 é um dos textos mais conhecidos na Bíblia. O versículo 1 já serviu como fonte de ânimo, consolo e incentivo para tantos crentes nas mais diversas situações aflitivas da vida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, como na tradução mais conhecida a respeito deste versículo de número 1. Este salmo, ele se vale de duas imagens para descrever o Senhor, para nos revelar o seu caráter. A primeira é a de um pastor, isso nós podemos ver nos versículos 1 a 4. E a segunda é de um anfitrião, um rei que recebe e honra os seus convidados em sua casa, conforme os versículos 5 e 6. E curioso é o fato deste salmo estar entre aqueles que têm o rei como tema. Temos visto salmos assim, desde aquele de número 20, salmos que tratam de circunstâncias envolvendo o rei Davi, mas que apontam para Deus como o rei de Israel e sobre todas as nações da terra. Mais do que isso, estes salmos contêm um tom profético e descrevem a Jesus conforme o testemunho bíblico a respeito do cumprimento dessas palavras em Cristo. No Salmo de número 23, esse tema ainda está presente. E eu digo isso porque os reis naqueles tempos eram comparados a pastores, no cuidado, na defesa e na condução dos que estavam debaixo do seu reinado. Além disso, neste Salmo 23, Davi, ele se vê como uma espécie de vassalo. Mas o que é um vassalo, você pode perguntar? Bom, o vassalo era alguém que prestava serviço a um senhor, alguém maior, mais rico, mais poderoso e mais honrado. Este senhor, em contrapartida, oferecia provisões de terra,
proteção militar e também o amparo da lei a esse vassalo. Então, considerando que Davi era rei de Israel, a ideia de vassalo se aplica a ele neste salmo de forma adequada, no sentido de um nobre que presta reverência e obediência, um voto de fidelidade ao seu Senhor muito maior e muito mais poderoso do que ele. Davi, ele se submetia a alguém superior em poder, honra e majestade. Ele se submetia ao Senhor, o Deus de Israel, o rei sobre todas as nações da terra. Davi se vê estando debaixo dos cuidados, da defesa e da direção do Senhor, na posição do seu pastor, tanto quanto ele se vê sendo recebido à mesa de Deus como Senhor e Rei para o banquete da vitória sobre os seus inimigos. Como nos salmos anteriores, estes inimigos não são apenas opositores de Davi, eles são inimigos do próprio Deus. Então, a vitória de Davi é a vitória do Senhor, a vitória pertence ao Senhor. Por isso, nessa noite nós veremos que o Senhor é pastor e rei. Por isso, nada faltará a todos os que nele confiam, nada eles temerão. O Senhor é pastor e rei, por isso nada faltará a todos os que nele confiam, nada eles temerão. E começamos vendo isso, percebendo que o Senhor é pastor, provedor e protetor de quem nele confia, conforme os versículos 1 a 4. Nestes versículos, Davi, ele destaca as ações desse pastor em favor das suas ovelhas. E ele mostra que Deus é o provedor das suas ovelhas. Davi, ele declara no versículo 1, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O pastor é o responsável por conduzir o seu rebanho até pastagens adequadas, um lugar onde o rebanho possa se alimentar. Por isso, o pastor precisa ter uma visão ampla e um bom conhecimento da área pela qual ele está percorrendo. O pastor é alguém que vê além da capacidade das suas ovelhas para enxergar o caminho adiante e ele guia as suas ovelhas, o seu rebanho, até campos verdejantes adequados para elas. Por isso, logo em seguida, Davi destaca outra atribuição do Senhor como pastor do seu povo, do seu rebanho. Deus é o garantidor da segurança das suas ovelhas. No versículo 2, veja aí comigo, nós podemos ler o seguinte: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Será que eu peço que você veja comigo, será que nós podemos assim imaginar este cenário? Veja comigo um pastor em um local assim mais elevado, observando o seu rebanho, deitado na pastagem. A grama é verde, é agradável, tanto para a alimentação como para o descanso das ovelhas. Ali perto, há águas tranquilas em vez de corredeiras de um rio caudaloso. As ovelhas, então, elas podem deitar e descansar na relva verde, sob os cuidados do pastor depois de alimentadas, como também elas podem abaixar a cabeça e beber um pouco de um rio calmo, sem correr o risco de serem arrastadas pelas ondas e postas em perigo, ao serem submersas ou arremessadas contra as rochas em corredeiras. Por isso, Davi atribui ao Senhor outra função como seu pastor e mostra que Deus é o cuidador das suas ovelhas. Conforme nós vemos aqui no versículo de número 3, veja aí comigo na sua Bíblia: restaura-me o vigor, guia-me por nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Outras traduções para este versículo registram o seguinte: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim Ele honra o seu nome. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito,
Ele me faz andar pelo caminho certo para mostrar a todos quão grande Ele é. As traduções que eu acabei de recitar para vocês indicam que Davi via o Senhor cuidando da sua alma, trazendo refrigério, paz de espírito e alento quando ele se sentia aflito. O Senhor lhe trazia um renovo, renovando as suas forças, restaurando o seu vigor quando ele se via em abatimento. E estas imagens nos levam a alguém que está sobrecarregado, indisposto, cansado, desanimado, sem forças para dar mais um passo. Quando então o Senhor se faz presente para cuidar e reanimar essa sua ovelha do seu rebanho. O mesmo que faz um pastor quando uma ovelha se fere e precisa de cuidados, ou quando ela cai em prostração e precisa ser levantada para voltar a caminhar. Assim é o Senhor em favor dos que lhe pertencem, em favor das ovelhas do seu pastoreio. Mas veja também que o caminho pelo qual o Senhor conduz o seu rebanho, ele é identificado como veredas da justiça. Trata-se então de um caminho reto, plano e justo. E como vemos, este caminho justo, estas veredas da justiça promovem a glória de Deus. Deus, então, ele guia as suas ovelhas, ele guia o seu rebanho por estas veredas, por amor do seu próprio nome, o que pode ser entendido como para a glória e a honra do seu nome, para que todos vejam como ele é bom ao guiar as suas ovelhas por veredas moralmente justas, por caminhos honrosos, dignos e mais elevados. As pessoas olham para o rebanho trilhando estes caminhos e se admiram da vida honrada refletida nessas ovelhas, nas ovelhas do Senhor. E por fim, Davi destaca que na qualidade de pastor, Deus se faz presente mesmo nas piores circunstâncias, trazendo consolo para as suas ovelhas, para o seu rebanho. Como registra o versículo de número 4, eu peço que você leia aí na sua Bíblia comigo. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Tu estás comigo. Outra tradução para este versículo registra: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e o teu cajado me protegem. Davi, ele menciona aqui dois instrumentos usados pelo pastor. A vara, ou também um instrumento chamado de bordão, era usado para combater os predadores das ovelhas, enquanto que o cajado era usado para conduzir as ovelhas ou resgatar, levantar as ovelhas. Esses eram os instrumentos usados pelo pastor para o cuidado do seu rebanho. Estes eram os instrumentos que proporcionavam segurança às ovelhas do Senhor, do pastor. É por isso que o rebanho do Senhor não tem nada a temer, ainda que em situação aflitiva e mortal. Não tem nada a temer porque o Senhor está conosco. O crente, então, ele pode encarar as circunstâncias mais sombrias e dizer: o Senhor está ao meu lado. O crente, ele pode olhar bem no fundo dos olhos da morte e dizer: o Senhor está comigo. Por isso não temerei perigo algum, não terei medo, não temerei mal nenhum. O crente, ele pode dizer: eu atravessarei este vale de sombra e riscos de morte, confiando que o Senhor tem em suas mãos a sua vara e o seu cajado para a minha proteção, para a minha direção, para a direção da minha vida, para o meu consolo. É nas horas, meus irmãos e minhas irmãs, é nas horas sombrias como aquelas em que nós recebemos a notícia de que a biópsia de um tumor exigirá o tratamento de um câncer. Quando a crise econômica, a alta dos preços, a inflação sobre os alimentos é agravada pela redução da renda ou pelo desemprego. Quando a morte bate à porta da nossa casa e nós perdemos uma pessoa tão querida que deixará tanta saudade. É nas horas de incertezas,
quando os negócios não vão bem, como antes da pandemia, e nem mostram sinais de recuperação. Horas de incerteza, quando começam a chegar a cobrança dos empréstimos adquiridos ou quando o casamento se mostra arruinado, quando o filho se declara traído ou a filha atraída por pessoas do mesmo sexo, quando a justiça tarda ou problemas se arrastam por tanto tempo sem solução. Em momentos assim, de sombra ou incerteza, nós devemos lembrar que mesmo andando pelo vale da sombra de trevas e morte, não há o que temer, porque o Senhor está conosco, guiando-nos, protegendo-nos e consolando-nos. Em momentos assim, nós devemos orar pedindo: Senhor, ajuda-me, que eu não desanime, que eu não vacile, que eu continue confiando em Ti. Senhor, guia-me, dá-me a Tua direção, ó meu Senhor, ó meu pastor. Devemos orar assim, sabendo que o Senhor tem uma visão muito além daquela que nós podemos enxergar. Ele sabe bem para onde está conduzindo a gente. Ele conhece melhor do que ninguém os caminhos que percorre conosco ao nosso lado. Ele é poderoso para cuidar de nós. Ainda que tendo de atravessar vales sombrios e perigos de morte, o Senhor está ao lado das suas ovelhas. E daí vejam vocês que em seguida, na outra metade do Salmo, nós vemos que Deus é o rei que recebe seus convidados para celebrar com eles em um grande banquete à sua mesa, como nos mostram os versículos 5 e 6. O versículo 5 registra o seguinte, veja aí comigo na sua Bíblia. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Outra tradução para este versículo registra o seguinte: preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Este versículo ele parece indicar uma circunstância especial vivida por Davi. Ao que tudo indica, o rei Davi se via em um momento especial como alguém honrado por Deus diante dos seus adversários. Davi se via como um convidado tratado de modo especial e honroso por Deus. E como sinal de um bom tratamento, o anfitrião providenciava que os seus convidados tivessem a testa ungida com óleo aromático e refrescante. Por isso, a imagem retratada aqui é de um convidado que recebe do seu anfitrião tudo do bom, tudo do melhor, sem miséria, sem economia. Quando o convidado estende o seu cálice a pedido do anfitrião e vê este cálice sendo cheio até a boca, até transbordar. Bom, então, diante de um tratamento tão honroso e de uma mesa tão farta, Davi, ele expressa o seu desejo e confiança de sempre retornar à casa desse anfitrião divino. E daí, nós lemos no versículo de número 6 o seguinte: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ouça outras traduções para este versículo. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Eu tenho absoluta certeza
de que a tua bondade e o teu amor cuidadoso me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Então, as ideias aqui envolvem tanto o retorno à casa do Senhor até o fim da sua vida, quanto a morada contínua na casa do Senhor para sempre, eternamente. E a casa do Senhor é identificada aqui com o tabernáculo e mais tarde com o templo em Jerusalém, o local onde Deus se fazia presente de modo especial, conforme revelado nas Escrituras, e onde ele era adorado. E neste sentido, o Salmo 84, ele descreve quão agradável e desejável é estar na presença do Senhor, do templo do Senhor. Ouça, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia afirma que o tabernáculo e mais tarde o templo eram apenas cópias, sombras e imagens refletidas de uma realidade espiritual no céu, na glória celestial. E hoje não há mais um tabernáculo nem um templo com o mesmo significado daqueles de antigamente, dos tempos de Davi e em diante. Ainda assim, o crente ele deseja tanto estar reunido com seus irmãos e irmãs em congregação para adorar a Deus, quanto deseja um dia unir-se aos seus irmãos e irmãs que partiram para a glória antes dele, e aí poder estar junto desses irmãos e irmãs de todos os tempos, no céu, no templo verdadeiro, para continuamente estar na presença de Deus para todo sempre. Não temos mais templos sacrossantos, nem lugares de adoração especiais nos nossos dias, porque Jesus mesmo disse que esse sistema de adoração e culto tinha chegado ao fim. Agora, Ele mesmo, Jesus, é o templo. Ele mesmo vive junto com Deus Pai e o Espírito Santo em cada crente. E cristãos reunidos, ainda que um grupo tão pequeno como 2 ou 3, em qualquer lugar do mundo, são suficientes para que Cristo se faça presente com eles. O salão de culto do edifício da igreja não é um templo no sentido deste salmo, mas isso não nos desobriga de nos reunirmos como igreja para prestarmos culto ao nosso Deus. Por outro lado, nós podemos entender este culto a Deus hoje e trazê-lo para dentro das nossas casas. Quando nossa família se reúne para orar, para cantar louvores, para ler a Bíblia e ter a Cristo como a chave para a interpretação e aplicação do texto bíblico, do Antigo ou do Novo Testamento. Por isso, nós devemos, sim, continuar a nos reunir como congregação. Não devemos negligenciar as nossas reuniões de domingo da igreja, ainda que possamos considerar o nosso culto familiar em nossa casa, em um pequeno grupo. Vejam que Davi, ele tem plena confiança que a bondade, a fidelidade, o amor, a misericórdia do Senhor se farão presentes todos os dias em sua vida. E isso não tinha a ver com os méritos de Davi, e sim exclusivamente com a graça e a misericórdia de Deus. Era a fidelidade de Deus à sua palavra empenhada ao firmar sua aliança com o seu povo. Era o amor de Deus pelo seu próprio nome. Eram essas coisas que asseguravam a Davi confiança para crer que a bondade e a misericórdia do Senhor nunca lhe faltariam. Não era por causa de Davi, e sim por causa de Deus. O que fica mais nítido quando a gente percebe com mais detalhes a figura usada neste salmo para identificar os crentes. Para essas pessoas, melhor dizendo, elas são comparadas
a ovelhas. E para essas pessoas, a disposição de Deus é um aspecto fundamental como pastor das suas vidas. E eu digo isso porque nas minhas pesquisas eu descobri que as ovelhas, elas são totalmente dependentes de um pastor, seja para encontrar pastagens e água, seja para encontrar abrigo seguro, seja para serem erguidas do chão quando prostradas. Ovelhas são animais frágeis e dependentes, praticamente não sobrevivem sem a ajuda de um pastor. Eu li que diversos animais saem em bandos na busca de alimentos ou caçam e são capazes de voltar para o mesmo lugar de onde saíram. São animais que conseguem dar conta de si mesmos sem a ajuda dos seres humanos. Por outro lado, as ovelhas, enquanto isso, as ovelhas elas são incapazes de migrar em bando em busca de comida, elas entram em pânico facilmente ao menor som, elas não têm senso de direção e quase nenhuma maneira de se defenderem, elas são capazes de se perderem no próprio pasto em que estão. A lã volumosa faz com que elas sejam desajeitadas, elas não são capazes de rastrear a própria comida. Meus irmãos e minhas irmãs, ovelhas são animais vulneráveis a insetos, períodos de seca, predadores, ferimentos e até mesmo, se viradas de cabeça para baixo, não conseguem dar conta de si mesmas. Se por acaso, estando deitada, uma ovelha rolar em uma inclinação do terreno e ficar de cabeça para baixo, ela não conseguirá por si mesma ficar de pé de novo, ela ficará ali prostrada com as pernas balançando no ar, numa imagem que ao mesmo tempo é ridícula e engraçada, mas que tanto sofrimento traz a esse animal. Daí então contar com um pastor bondoso, fiel, amoroso, misericordioso, atencioso, é o que mais uma ovelha poderia desejar. Os crentes, eles são frágeis e dependentes do pastor de suas almas, assim como as ovelhas. Os crentes não são comparados a feras ou animais que se viram sozinhos na selva. E vejam que foi o Senhor Jesus quem declarou: eu sou o bom pastor. Mais ainda, Jesus disse: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele declarou isso, para em seguida comparar-se ao pastor temporário, aquele contratado pelo proprietário de grandes rebanhos que precisa contar com os serviços de pastores auxiliares. Só que estes pastores auxiliares contratados não tinham o menor compromisso com o rebanho que o dono, mesmo compromisso que o dono do rebanho tinha com as suas ovelhas. Daí, quando viam um predador se aproximar, eles não se empenhavam em defender as ovelhas, eles fugiam. Foi por isso que Jesus disse: o pastor auxiliar, aquele contratado, foge, porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Jesus, por outro lado, é o pastor que dá a vida por suas ovelhas. De forma muito diferente, Jesus se dispõe prontamente para enfrentar os inimigos das nossas almas. E ele usa a sua vara, toma em sua mão o bordão e enfrenta o leão que anda em derredor buscando a quem possa tragar. E vejam vocês que ele foi ao extremo do seu cuidado e amor tão grande que esse bom pastor Jesus, ele se lançou à frente, à boca da maior de todas as ameaças às suas ovelhas, que era a morte. Ele foi tragado pela morte, mas a morte não pôde detê-lo. Ele venceu a morte para o bem de suas ovelhas. Bom, meus irmãos, a Bíblia registra que o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Hebreus 13:20. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados, convertidos ao pastor e bispo das nossas almas,
Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 24 e 25. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo, o grande pastor, o supremo pastor das ovelhas, o pastor das nossas almas. Ele morreu em nosso lugar e por isso nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus morreu e ressuscitou em favor de suas ovelhas e um dia ele voltará para agir mais uma vez como pastor de todas as nações em toda a terra. Foi Jesus mesmo quem disse: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. E ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Apocalipse, o livro de Apocalipse, apresenta Jesus em seu trono celestial, como pastor, guiando seu rebanho às fontes de água viva e enxugando dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse, capítulo de número 7, versículo 17. Porém, os que permanecerem debaixo da condenação de Deus por suas transgressões e pecados irão para o castigo eterno. Porém, eu tenho uma palavra de esperança para quem ainda está debaixo dessa condenação. Você, meu amigo, minha amiga, que ainda não se arrependeu, não creu e não se rendeu a Jesus. Veja que foi Jesus quem disse: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. E isso deixa claro que Jesus é o supremo pastor de todos, de todas que têm fé nele. Pessoas de todos os lugares no mundo, não apenas das ovelhas de Israel que nele creem. De tal modo que a promessa de Deus às ovelhas perdidas de Israel, em Ezequiel 34, em alguma medida, também vale para as demais ovelhas que estão perdidas nesse mundo. E assim registra Ezequiel 34, a partir do versículo 11. Porque assim diz o soberano, o Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano, o Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca. Mas a rebelde e forte eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Daí então a você que hoje está desviado do rebanho eu digo: arrependa-se e creia, volte para o aprisco e para debaixo do cajado do Supremo Pastor. Que você que está aí com as suas pernas para o ar, com a sua vida de cabeça para baixo, preso na lama dos seus pecados, sem saber como se levantar, sem saber como pode se colocar de pé novamente. Você precisa de um pastor que venha e pegue você em seus braços e coloque você de pé e no caminho da justiça, no caminho de retidão, no caminho reto. Ore então a Deus, sabendo que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E você que nunca esteve debaixo do pastoreio de Jesus, eu digo para você também, meu amigo, minha amiga, arrependa-se e creia.
e assim faça parte do rebanho que pode dizer com toda a confiança: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, nada me faltará, terei descanso, forças renovadas, orientação segura na vida, coragem, proteção, alimento, provisão, reconhecimento, bênçãos sem fim, o amor de Deus e a presença de Deus para sempre. Glória a Deus por sua graça revelada a nós em Jesus Cristo. Que o Espírito de Deus fale ao seu coração nesta noite. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por mais esta noite, pela tua palavra que foi anunciada, e peço que o teu Espírito possa fazê-la frutificar em nossos corações, em nossas vidas. Que possamos confiar em Ti, Senhor, verdadeiramente, como pastor das nossas almas, o supremo pastor das nossas vidas. E, ó Deus, que aqueles que estão desviados, perdidos, ó Deus, afastados, ó Deus, perdidos neste mundo, possam retornar ao Teu aprisco, ao Teu rebanho, Senhor, possam retornar, ó Deus, possam ser alcançados pelo Teu cajado, ó Deus. Ó Pai Todo-Poderoso, eu te peço, estende a Tua mão em favor dessas pessoas, desses amigos e amigas, desses irmãos e irmãs que estão longe do Teu aprisco, Senhor. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a sua vida. E até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.